Ótimo. Vamos voltar, então. Peraí, tem 2 pessoas na sala de espera. Quem que é? Pronto. Vamos lá. Nos nossos termos, o que a gente tem que lembrar? Flexão. Vamos. É a diminuição de ângulo anatômica, né? Tendidos, né? A mão, aquela posição lá. Então, quando a gente diminuição do ângulo da articulação, vamos para a primeira parte. Diminuição do anatômica, por exemplo, do punho, está em estado neutro. Vamos falar a terminologia usual, né? Então, está no ângulo. Flexão, quando uma estrutura se fecha. Tá vendo que o ângulo está aberto? Então, quando eu dou mais perto, a mão vai estar mais... Eu estou fazendo assim para vocês. Lembrando que a posição anatômica é a mão. Se eu estou com a mão espalmada para frente, quando ela for posicionada em sentido ao antebraço, eu estou fazendo o quê? Uma flexão de punho. Então, aqui, ó, por fora, o ângulo aumenta e por dentro, o ângulo diminui. Então, ó, estava na posição de 90 graus. Diferente daqui em que se o ângulo se alonga. Então, se estava 0, ele vai para 180 graus, correto? Então, lembrando, diminuição do ângulo ou aproximação de 2 estruturas ósseas. Porque se eu tiver naquele plano sagital, com os braços do lado do corpo, as mãos espalmadas para frente, se eu aproximar esse braço, aproximação, eu vou ter que vou estar fazendo o quê? Uma flexão desse braço, uma flexão de ombro, tá? Então, vamos focar no ângulo de qualquer articulação analisada. A extensão nada mais é do que o contrário. Então, a extensão é um aumento do ângulo, onde se afastam 2 estruturas ósseas. Então, quando eu estou com o punho no plano, na posição anatômica, se eu fizer uma extensão afastando do corpo, então minha mão, ela não está aproximando mais, porque eu vou estar na posição reta. Ela vai se afastar do corpo. Então, ela vai estar fazendo uma extensão. Aumento do ângulo, ó, quando eu dobro a mão para trás. Espera aí, gente. Alguém perguntou alguma coisa? Parece que eu ouvi. Me fez alguma pergunta. Volta lá novamente naqueles pés do lado do corpo, as mãos. Então, quando eu fizer um giro para a parte anterior, a nomenclatura de medir lá de trás dos nossos face anterior do membro vai girar. Se eu girar ela para dentro e ação medial ou uma rotação em o plano coronal, né? Então, você gira para dentro o medial. Então, tudo que for para dentro, as nomenclaturas são corretas para definir a rotação lateral do que é para medial. Então, na posição já está virada para frente. Na posição anatômica, a palma da mão está espalmada para frente. Então, ela gira. Qualquer coisa que gire para fora. Outra. Se eu girar para dentro, rotação é uma rotação lateral ou externa. Definição é adução. O que é isso, professor? Vamos lá atrás. Alguém me perguntou alguma coisa, gente? Parece que eu não estou escutando direito. Se alguém me interrompe. Não, é que tem um áudio aberto aí, eu estou escutando. Adução. Aproxima um. Lembra lá do eixo? Qual que é o eixo sagital? Em lateral. Ih, caiu. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Deu uma travada, mas agora já voltou. Aí, agora eu acho que voltou. Então, lembra do eixo sagital, que tudo que se afasta desse eixo, que se abdução. Então, quando nós estamos com o braço, então quer dizer que o membro está se afastando do quê? Uma abdução do braço. Se o meu braço estiver desse eixo sagital, não se confundam, é muito abdução, tá? Então, eu quero que a gente, na próxima aula, tire algumas dúvidas e ficar nomenclaturas. Então, é bem interessante vocês tirarem sempre. Então, vamos lá. A gente dividir rotação medial e lateral, também
Abdução. São movimentos também. Então, nada mais é do que dobrar e esticar. Quando a gente coloca isso de tom, extensão é dobrar e esticar. Rotação medial, abdução é abrir e fechar, tá? Lógico que essa terminologia vocês nunca vão utilizar. Então, vamos lá. Existem algumas articulações, lembrando que todas, umas faz somente flexão interna e externa, outras fazem, e algumas fazem umas articulações que a gente tem a união dos três movimentos. Uma abdução e adução, outra faz só dois movimentos. Algumas articulações é o conjunto dessas do terceiro movimento, que são os movimentos específicos. Quando a gente faz uma adução medial, a gente chama de inversão. Então, quando a gente vira um pé para dentro, ele gira, ele não gira nesse eixo, ele gira nesse e para dentro. Inversão, inversão. Adução medial. Então, em vez da gente falar adução contralar, faça uma inversão do pé direito. Tem que ter em mente. O pé também, que nada mais é o que eu falei para vocês, o movimento contrário do que eu expliquei em cima. E aí ele já é conhecido como a rotação lateral do pé. E sim, uma especiais também na mão, tá? Ele gira para cima, ele gira para baixo, ele gira. Então, esse movimento a gente não chama de rotação, porque na realidade o punho não gira, ele é rotação que a gente faz aqui, ó, tá vendo? Isso é uma rotação medial, quando eu pedi uma rotação lateral de punho, né? Uma nomenclatura que teoricamente não tem uma pronação e supinação. Pronação e supimentos especiais, inversão e pronação e supinação. Isso pede para vocês fazer uma imobilização no cotovelo, imobilizar a pronação. É direita, é esquerda, para cima, para baixo, é para o lado, é para o outro. O que que é? Então, isso é muito importante, tá? Então, estudar os movimentos desse corpo. Como é que a gente divide o nosso corpo? E é assim também que nós vamos... Então, o corpo humano, ele é dividido em cabeça, né? Então, divisão mais básica do corpo humano. E a gente precisa se aprofundar um pouco mais nessa forma de cabeça. Eu vou estudar o tronco, tudo que tem nele, órgãos, veias, vísceras, artérias. Então, dentro da cabeça, nós vamos estudar ossos do crânio, músculos do crânio e vamos estudar face, crânio, para que isso fique com uma didática mais interessante. O tronco vai ser dividido em parte aqui do tórax, onde a gente envolve várias estruturas, pulmão, glândula mamária, músculos relacionados, veia abdominal que tem. Entra também musculatura, vão ter órgãos e estudar. E o tronco a gente também subdivide, como eu disse para vocês, tá? Já as outras partes inferiores, que são os braços, né? E os membros têm a sua própria subdivisão, que é ombro, braço. Então, não é uma coisa só. Braço e mão. E os membros inferiores, estrutura aqui, fica logo abaixo da a perna. E essa é uma forma didática muito fácil, toda a anatomia do corpo, tá bom? E aqui, não vão estudar especificamente dessa terminologia, né? Então, por exemplo, aqui estuda os ossos. Então, nós vamos nos ossos. É como se nós estudássemos o corpo. Por que o osso primeiro? Porque todas as estruturas... Então, nós vamos o nosso estudo em relação às várias, da osteologia, tá? Estudo os músculos. Então, os músculos estão conseguindo identificar bem os ossos. A gente consegue identificar a esmologia ou artrologia. É a parte, já estudamos os ossos, estudamos os músculos, tá? O que esses dois conseguem fazer? Que nada mais é do que os movimentos são possibilitados porque no nosso corpo existe articulações, né? Em algum lugar, as coisas que a gente escuta por aí. Mas são as nossas articulações que conseguem movimentar esses ossos que eles estão estudo o coração dos grandes vasos, que é a ação que leva sangue para todo o corpo. A nutrição necessária para cobrir os vasos que carregam ele faz todo o trabalho dele de filtragem, ele que tem a força para jogar a edição da vida, mas a importância dos vasos bombeando. E essa é a função dos vasos linfáticos. Anatomia, que é a parte da anatomia que estuda o nosso corpo, funciona como um grande, compria todo o complexo que é o funcionamento do sistema nervoso periférico. É de lá que sai toda lisa, que tem alguma coisa errada no corpo, para que a gente consiga fazer essa correção. Ela, né? Isso é muito interessante. A esteo, que estuda os órgãos que destinam a captações, que nos deixa sentir calor. Então, parte importante que eu falo para vocês. Imagina, qualquer coisa se machucaria muitas vezes se machucando, se automutilando. Então, essa parte da ação da vida. Existe uma doença em que sem esse um problema e eles não são efetivos. Anos de vida tem que ter um suporte que se queima, mas não está doendo, ela continua forte, tudo bem, ela continua. Então, a pessoa que vai para o lado já está uma situação complicada. Só para dar um exemplo, eu estou passando mais a nomenclatura, mas eu quero que vocês tenham uma visão. É a parte da anatomia de uma determinada função. Como?
fonação, parte urinária. Então, a gente estuda toda essa necessário para a manutenção da vida. Mas vários órgãos que a gente estuda, que, por exemplo, a maioria das... Então, a gente nasce com uma sinalização e elas vão agindo automaticamente no nosso respirar. Você simplesmente respira. Respirar o tempo inteiro. E se aí você esquecesse, parar em o controle de não fazer ele na hora. Mas a filtro da bexiga, o deslocamento dos ductos, de não fazer o xixi no momento que a bexiga sinaliza que está cheio. Se for no banheiro, logo, logo você pode ter certeza que a reprodução humana, né, a digestão, você lembra de mastigar no meu estômago para poder fazer a digestão. Ah, não. Agora está na hora do meu intestino funcionar controle, né? São coisas que acontecem em endocrinologia, que é uma parte da anatomia que estuda as glândulas, a parte do sistema linfático, são responsáveis, né? Eu brinco, eliminado toda a impureza gerada dentro do nosso corpo, vocês vão entender que ela é igual função, e depois que ela se alimenta, ela precisa fazer o cocôzinho dela lá, jogar o que não presta, o que é a função desses ductos. É como se fosse tira aquele lixo, retira tudo aquilo, muito importante também, que é o tegumento comum, anexos, que tem grande importância também. É a pele. E é o maior órgão vital que nós temos, o corpo. Então, a pele, a sua sensibilidade, da estética, como eu dou aula lá, a gente estuda muito mais afinco, né? Com pessoas que têm grandes problemas de pele, seja doenças reumáticas que afetam a pele, senhor e senhorado. A fragilidade da pele dessas pessoas são muito grandes. E eu vou explicar o porquê. Eles vão ser cuidadores, ou vão trabalhar, por exemplo, no hospitalar, a maioria dos pacientes que vocês vão estar lidando, geralmente a ação dessa pele é muito importante, o entendimento de pele, como é feito. E se essa pele machucar a conta de cada estrutura da pele, problemas, tá? Lógico que vai ter matérias do conhecimento anterior, né? Ah, você tem que usar, então, o quê? Isso faz o quê na pele? Colágeno, elastina? Mas esse produto vai ajudar no quê? Porque muitas vezes vai fazer o quê? Então, vocês têm que ter esse conhecimento. A segurança para o paciente que vocês vão estar trabalhando, tá bom? Bom, achar a aula. Vocês estão me ouvindo direitinho? Que às vezes a internet aqui... Pode falar. Espera aí um minutinho. Deixa eu só fechar aqui. Então, deixa eu tirar isso daqui. Aí. Pode falar. A gravação que a senhora falou que fica no YouTube, no caso, é essa da aula, tanto da aula anterior quanto essa. Sim. Essa aula que nós acabamos de ter, vou finalizar, e já é essa aula aqui, ó, também, as duas gravações, link aqui, que vai direcionar para vocês para o YouTube. Esse carregamento, ela demora, mas já vai ficar disponível, tá bom? Obrigada. Pode falar. Não estou ouvindo você.